Boa tarde, né? Nós vamos voltando agora. E depois a gente ter essa manhã maravilhosa, né? Falando de tudo isso que nós vivenciamos. Quem não vivenciou, vai lá no nosso YouTube, lá no comecinho, e não deixe de participar, para vocês verem os serviços. E a gente vai falar mais um pouquinho sobre o serviço que se faz, missão. Tia Ângela começou o dia falando disso. E quando eu comecei, eu falei, nossa, mas a minha pregação vai ser igualzinha da tia Ângela. Não tem por que eu fazer essa pregação. E aí eu comecei a estudar, ela me mandou a pregação dela, e a gente foi ver o viés que Deus queria para essa pregação. E aí ele mostrou que tem sim, né? Que a missão e o serviço, eu coloquei para vocês verem assim, tem uma diferença entre missão e serviço, mas eles andam junto. Então o serviço é pensar como eu posso ser melhor para o outro. Quando eu estou em serviço, eu tenho que tentar ser melhor para o outro. E como que eu consigo ser melhor para o outro servindo? Eu tenho que ter o dom de servir. Sozinho eu consigo? Não consigo. Então, a gente tem um tripé do movimento, que é unidade, obediência e humildade. Que é, depois eu fui ver, eu falei assim, gente, como o nosso movimento é perfeito, como Deus escolheu mães, a gente estava falando aqui de manhã, né, que Deus escolheu um monte de mãe para estar aqui, fazendo esse momento aqui para vocês. E realmente, por quê? Porque a mãe é mais obediente. Ela tem assim, de vez em quando tem uns cabritos aí, né? Lembra que a gente falou das ovelhas e cabritos? De vez em quando a gente é cabrito também. Mas a gente tem uma docilidade no coração, que na hora que aperta mesmo, a gente volta. Quando o trem aperta, e quando Deus sabe muito bem, porque ele foi tocar no coração da mãe, que é o filho. Se tocasse uma outra coisa, de repente a gente não faria tanto por ele assim, né? Então ele foi muito inteligente nisso. E ele se colocou como o maior servidor. E aí, olhando aqui agora, eu falei assim, gente, olhando para a cruz de Jesus aqui, e ele foi o que mais exemplo de servir foi Jesus. Ele foi manso, ele foi humilde, ele foi enérgico, ele sabia chamar atenção na hora certa, mas ele sabia amar da mesma forma. E isso é bom a gente ver o serviço. Quando hoje foi lá, começou lá na nossa missa de manhã, Deus já estava dando todo o caminho que a gente seguir no dia de hoje, né? Que a gente tem que focar em uma única pessoa no serviço. Desfocar do homem, da mulher, que sou eu que estou aqui na frente, porque eu vou ter vários defeitos. E focar em quem? Em Jesus. E aí isso vai se tornar a nossa missão. Porque quando eu consigo desfocar de todo mundo que está aqui e focar só ali, eu começo a ter a missão no meu coração. E isso se torna um propósito. Porque o propósito é quando eu pego eu na missão, que foi a Giana falando aqui, que ela se tornou movimento. Por quê? Porque eu não consigo me ver sem ser movimento mais. Então, para a gente ser uma mãe serviçal e missionária, a primeira coisa que a gente tem que ter é uma vida oracional forte, uma vida eucarística. O que está faltando? A gente vê essas pessoas, eu não consigo perdoar. Por quê? Porque ela está procurando o lugar errado. A mãe que está de frente para o serviço, quem está de frente, não adianta eu querer ser a mesma que eu era lá antigamente, eu não vou conseguir servir como eu tenho que servir. Então eu falo que eu sou exemplo disso. Eu vim muito crua para o movimento. Com esses 11 anos que eu fui caminhando com a tia Ângela, a gente foi caminhando, a gente foi mudando o nosso servir. Ontem a gente teve um testemunho, eu não sei quem foi que falou comigo, assim, a Aline, eu te achava tão fechada, tão tímida. Falou, acho que ela foi acho que umas duas falaram comigo. E eu falava assim, mas ela é muito fechada, não sabia se eu era filha da tia Ângela, se eu não era filha da tia Ângela, mas ela nunca me perguntou, olha, né? E ela falou assim, aí a gente vê que nos caminhar hoje como você está solta, como você assumiu a sua missão. Por quê? Porque o movimento parou de ser missão, hoje ele é o propósito da minha vida. Então, eu conversando, foi com o Lindaura agora, né, Lindaura, falando assim, que quando a gente fala assim, se você colocar a sua vida em Jesus, hoje eu largo por Jesus. E eu posso falar isso para vocês. É fácil? Não é fácil. Tem batalhas? Tem. Mas a gente tem que ter muito na nossa vida essa coisa assim, para que eu estou aqui? Para que eu estou escutando? Serviço e missão. E aí aqui na palavra, se vocês quiserem falar lá, é Romanos 12. Eu peguei um pouquinho antes, era de 11 a 12, mas eu peguei aqui, o título, é Amor Sem Fingimento. E aí a gente entra naquela coisa que a tia Ângela estava falando, não adianta eu estar aqui e não ser uma verdade. Não adianta eu falar assim, eu sou coordenadora do Mãe Que Horas, ou eu sou mãe que ora. E eu, na verdade, eu não sou nada disso, eu não espelho Jesus. E a gente foi falando isso todo o tempo, que não adianta nada
E a tia Ângela sempre falou, se for para perder o céu, é melhor nem começar. E ontem a gente teve ainda uma outra frase, ou santos ou nada, né, que é bem mais famosa. Então, a gente não pode estar aqui querendo cumprir um papel. Se eu que estou aqui em serviço, eu estiver cumprindo só um papel, o seu serviço vai ser aquele mediano. Não tem um trabalhador que se destaca? E o outro que fica lá para trás? Eles fazem a mesma coisa, eles trabalham as mesmas 8 horas por dia, ou 6 horas por dia, ou 4 horas por dia. Tem uns que vão se destacar e tem outros que vão ficar lá para trás. Não tem assim? Assim é a vida oracional. Tem uns que vão galgar um passo à frente. E isso vai fazer toda a diferença no momento, no modo de servir, no modo de olhar, no modo de agir. E tem uns que vão ficar naquela superfície. Porque eles querem escutar aquilo que é bom para o ouvido deles. Eles não querem dar aquele passo à frente para se tornar a imagem de Cristo, que é isso que a gente tem que se tornar. Né? A gente tem que se tornar a imagem de Cristo. Quem olhar uma mãe que ora, principalmente a gente que está na frente, a gente tem que espelhar o amor de Cristo. Vai ter dia que a gente não vai conseguir espelhar, né, gente? Mas, pelo menos, a gente tem que querer isso. É dar o primeiro passo. Eu quero. E, a partir do momento que eu falo, eu quero, eu vou servir bem. E eu vou dar esse primeiro passo. E aí, na palavra aqui, ele fala bem assim, ó. Não sejas lentos na solicitude. Essa aqui é a primeira coisa que ele fala. Então, se eu fui solicitada para um serviço, gente, não tenha medo de falar o sim. Foi o que a tia Ângela falou aqui hoje ainda lá atrás. Se Deus te chamou, Ele vai te preparar. Aquilo que ela falou ali, aquilo caiu assim igual uma luva aqui, ó. Se você estar aqui, não, isso não é para mim. Não, eu não tenho capacidade para isso. Deus me livre, eu não quero. Você está fugindo do seu próprio dom. Que Deus vai te dar, não vai ser a gente, vai ser pela graça. Se fosse por mim, gente, eu não estaria nunca falando aqui. Eu tive todas as chances de falar onde eu quisesse. O meu trabalho me deixa eu tirar foto para quem eu quiser, eu me expor como eu quiser. Eu nunca quis isso para mim. E isso até briga dentro da minha família, porque hoje, nesse mundo que tudo é mídia, né? Eu nunca quis isso. Mas, na minha fragilidade, Jesus me pegou, né, tia Ângela? E eu morro de rir disso, porque eu falei lá uma vez, no Santíssimo, que eu falei, eu nunca mais falo não para Jesus. E aí ele se usou bastante disso. Então, hoje eu estou aqui. Era fácil? Não é fácil. Foi difícil? Foi. Mas ele me sustentou o tempo inteiro. Então, eu não senti essa dificuldade. Porque eu realmente falei assim, se ele me colocou, ele vai me capacitar. E eu assumi isso nessa coordenação. E aí, ele fala aqui, ó, sede fervorosos. Não dá mais, gente. Depois dessa caminhada toda que a gente teve, de tudo isso que a gente está vivendo no mundo, não dá mais para ficar na superfície. Ficar na superfície só vai afundar a gente cada vez mais. Então, se a gente não tiver uma oração com fervor, não precisa rezar muito, gente, mas rezar com fervor. Quem puder rezar muito, reze muito, porque o mundo está pedindo muita oração. Mas quem não tem, o movimento foi tão carinhoso que ele estourou Santa Teresa d'Ávila para a gente rezar contra as panelas. Vão rezando como a gente vai tendo. E como foi libertador para nós mães, eu não sei vocês. Se eu estou no carro, eu estou rezando meu texto. Eu chego na loja, deu um tempinho, eu já rezo mais um mistério quando eu não consigo terminar meu rosário. Quando eu estou voltando de casa, em vez de eu ficar pensando, escutando umas músicas que não vão me trazer nada, eu estou lá e coloco meu texto de novo. Eu escuto uma palestra que eu tenho que escutar. Isso nos enche, vai enchendo o pote, vai trazendo isso para a gente. E aí, para a gente servir, a gente tem que ser fervoroso por causa disso. Porque quanto mais fervor eu tiver, mais eu vou espelhar Jesus. Quanto mais Eucaristia eu receber, mais eu vou espelhar Jesus. É a luz dele que está entrando. Porque para eu estar recebendo a Eucaristia, para eu estar servindo, eu vou ter que passar por todos os caminhos da santidade. Eu vou ter que estar sendo reconciliado, eu vou ter que ter oração, eu vou ter que estar sabendo o que é a Eucaristia, eu vou ter que puxar a penitência de novo. E aí, ele vai e fala assim, ó, servindo sempre ao Senhor. Eu não sirvo a tia Ângela. É claro que eu tenho uma simbiose com a tia Ângela, gente, desde menina. Isso é nítido, não preciso falar para ninguém. Né? A nossa fidelidade, eu e ela, é muito grande. Mas eu e a tia Ângela, a gente está aqui por Jesus e para Jesus. Porque se for para o homem, não vai valer a pena, gente. Só para aparecer, não é o nosso carisma, não é a nossa vontade. Nós estamos aqui servindo Jesus para quê? Para transformar as nossas famílias. Para trazer o quê para nossas famílias?
alimento para nossas famílias, força, sustento, para trazer as nossas famílias para Deus. E aí, que eu acho muito lindo no movimento, que a gente pegou sempre duas pessoas que são completamente diferentes, mas que têm o mesmo foco. Santa Teresa d'Ávila, ela saía em missão, ela ia. Ela pegava a carrocinha dela e vai para lá, e levar para cá, e vai para lá, levando tudo. Santa Teresinha, ela ficou no Carmelo. E as duas tiveram um papel fundamental para a nossa igreja. Então, cada pessoa vai ter um dom. Cada pessoa vai ter um jeito de trazer Jesus para as pessoas, de servir. Isso que a gente falou. Aqui no movimento, a gente tem vários serviços. Eu vou falar um pouquinho de cada um para a gente ter uma noção. Por isso que eu falei que os vieses vão ser muito parecidos, mas eu quero trazer para vocês o serviço, para vocês o movimento, para vocês se interarem um pouquinho mais com ele. E aí ele fala assim, ó, a última coisa que eu vou falar aqui para você: alegres na esperanças, fortes na tribulação e perseverantes na oração. Então, gente, mãe que ora, por mais que a gente tenha um coração ferido, a gente tem que ser sempre alegre. Você sabe por quê? Porque a gente vai ter certeza que quem está cuidando é lá. E quando a gente tem um testemunho, quando a gente se liberta, né, gente? Quando a gente consegue se libertar no testemunho, quando a gente consegue se libertar na oração, a alegria vem. Você sabe por quê? Não é que as tribulações não vão vir. As tribulações vêm, gente. Servindo, ou dentro da nossa casa, ou quando você vai fazer uma viagem. Só que você vai conseguir passar por essa tribulação de uma forma muito, muito mais tranquila. Então, e quem serve, gente, é a pessoa que mais ganha é quem serve. Por isso que eu falo que Jesus foi tão inteligente, porque ele veio como servo. E ele recebe há 2000 anos tudo que ele fez, porque ele veio, ele lavou pé, ele se colocou como humilde, ele andando para as coisas, ele entrou no jumentinho. Tem maior servo que esse? Então a gente já não tem mais para onde andar, a gente tem que focar nele o tempo inteiro e ver a servidão de Jesus. E aí no nosso movimento, nós temos vários serviços aqui, que já foram falados alguns, que a gente tem os serviços de novos grupos, que é aquela mãe que orienta e acolhe. Como é importante cada serviço aqui no grupo, gente, é isso que faz toda a diferença da hora que a pessoa chega aqui no Mães que Oram. O serviço de novo grupo, hoje a nossa coordenadora Jussara, ela está até aqui. Ela pega aquela mãe, leva no colo, mostra todo o movimento, fala do carisma, ela dá uma abertura, uma entrada para aquela mãe assinar a carta, pega as cartas dos bispos. Então, quem vai começar um grupo, ela vai passar primeiro por esse serviço. Depois, nós temos o serviço de metodologia, que é um serviço que é muito importante, gente. A missa não tem uma metodologia certa. Qualquer lugar do mundo que eu for entrar, eu vou participar da mesma missa, certo? O padre não vai inventar uma missa. Então, a nossa metodologia é para quê? Se mamãe estiver aqui em Vitória, se ela estiver lá em Pernambuco, estiver no Maranhão, aonde ela estiver no Brasil ou no mundo, ela vai se sentir acolhida. Não, isso aqui é um grupo de Mãe que Ora, é uma identidade. Tá? E ela tem a missão de informar, de trazer as formações, de ensinar, de montar para a gente todos esses eventos que nós temos, para que tenha uma linguagem do movimento. Tá? E aí a gente tem o serviço virtual de filhos com necessidades especiais. Esse serviço, gente, a gente ficou 2 meses nesse serviço com a Isabel. Eu não sei se era Isabel na época ainda, mas eu vou falar para vocês, esse serviço é maravilhoso. É a hora que você vê a mãe ali sendo acolhida por todas as mães, não é só por uma mãe. É uma mãe ajudando o outro nas maiores dores dela. Que seja um filho drogado, que seja um filho homossexual, que tenha problema de sexualidade, qualquer problema que ela não tenha coragem de se expor no grupo. Aquela mãe até vai ao grupo, mas ela se sente muito acolhida nesse serviço. O serviço de comunicação em mídia, como é importante o serviço de comunicação em mídia, gente. Se a gente está aqui hoje é por causa do serviço de comunicação em mídia. Bianca trabalha com essas meninas o tempo inteiro. O movimento é levado para tudo quanto é canto do Brasil por causa desse serviço de comunicação. Vocês ficam sabendo de tudo do movimento pelo serviço de comunicação em mídia. O serviço de música. O serviço de música é maravilhoso. Está mais maravilhoso ainda, né, Tia? Já falou. Mas, por que é importante a música? Não tem dia que a gente está com o coração bem endurecido, que nada entra? Que a gente tenta rezar, não tem palavra, que a gente tenta chegar e não vai. A hora que você recebe uma hóstia e você não tem nem como palavra para Jesus, quando toca uma música, ela não abre o coração?
É isso. A música, ela abre o coração de vocês. Ela traz, não só abre o coração, vocês já viram que o movimento tem uma música para cada ano que a gente vive? Aliás, tem mais, né? Quantas músicas tem agora? A gente já está com uma playlist bem grande, né? 36 músicas. E aí, gente, por que é importante isso? Se eu estou vivendo o ano da missão, aquela música da missão vai ser muito importante para mim, para eu entender e entronizar aquele ano que eu estou vivendo. Se eu estou vivendo o ano da reconciliação, vai ter a música da reconciliação. Eu vou entender melhor aquele ano que eu estou passando e para quê. Então, aquilo vai fazer uma abertura do nosso coração. Tem o Serviço Nacional de Espiritualidade, que tem o apoio de súplica e o apoio oracional. Gente, a espiritualidade, quem vive, quem pôde viver ontem ou em qualquer evento, você vive em loco, né? Você consegue ver a pessoa ali. Eles rezam 24 horas pelos movimentos. É muito importante, sabe por quê? Porque o movimento cresceu muito, gente. E o movimento está brincando, está mexendo em casa de abelha. Mãe que ora, mãe que adora, coloca o filho em cima, né? Não é isso? Como é que põe o joelho no chão e põe os filhos de pé, não é isso? Põe para cima. Então, é muito importante, ele suplica pelo movimento e por causas de mães dentro do movimento. Tá? Então, a Giana ela reza tanto pelo movimento, por um evento, por evento que está tendo aqui, tem gente rezando por a gente aqui para esse movimento, para essa formação dar certo. E também tem a mãe que está com problema, vai passar o nome para a mãe súplica rezar por lá, para essa pessoa. A escola oracional, gente, ela zela por essas mães. Né? Ela ensina essas mães a ser essas mães que vão rezar por a gente e pelo movimento. Aí temos também o virtual de filho predileto. Vocês sabiam que a gente reza pelos padres 24 horas por dia? Todos vocês padres têm uma oração por eles? Por quê, gente? Se a gente não tem padre, a gente não tem Eucaristia. Vocês já pararam para pensar nisso? Então nós temos que rezar muito por eles, para que eles continuem, porque a missão deles não é fácil. Se vocês acham a missão de vocês difícil, imagina a missão de um padre, né? E nós temos também o serviço de formação, que para mim é o nosso grande diferencial do movimento, porque mãe formada é a mãe que ama, porque a gente só ama aquilo que a gente entende e que a gente sabe. Então, o serviço de formação é incansável de mandando as formações para vocês. Vocês têm essas formações todas devido a esse serviço. Então, Flavinha faz hoje, né, Flavinha, um trabalho sensacional. E vocês estão sendo formadas. Por quê? Se a gente está em batalha, não adianta eu falar assim, não, você tem que acreditar. Tem que acreditar por quê? Porque os nossos filhos são formados pela internet, gente. Aliás, são bombardeados pela internet. Se eu não tiver formação, eu não vou conseguir levar meu filho para lugar nenhum. Nem minha família. Então, nós vamos ter que tirar mesmo todo o nosso comodismo e estudar mesmo, se eu quiser transformar minha família e transformar todo mundo que está do meu lado. Nós temos a Escola de Nazaré, que a Escola de Nazaré, gente, ela traz aqui, ela tem a missão de elaborar o material para conduzir as mães nesse processo de crescimento pessoal, tá? A Escola de João Batista, que a Escola João Batista é uma escola que é para a gente que é formadora. Então, a Escola João Batista forma as mães que vão formar. Tá? O apoio da Biblioteca Santa Mônica. E por que é tão importante aquela biblioteca? A gente acha bobo, né? Nada, gente. Se a gente coloca aquela biblioteca ali, as pessoas vão pegando e vão lendo. A pessoa que ela está lendo, ela está sendo formada. Indiretamente, o grupo que tem uma biblioteca ali de Santa Mônica, ela está sendo indiretamente formadora daquela mãe que está pegando aquele livro para ler. Né? O serviço virtual das gindas, que já foi falado hoje aí para vocês, o Padre Lúcio falou, explanou bem direitinho, né? Então não vou precisar entrar muito nele. O Serviço Nacional Infanto-Juvenil, que é um serviço lindo que a Lindária faz, que ela fez um livro, gente, muito legal, e ela fez a Lectio Divina com os meninos. Então até a mãe que tem dificuldade consegue entender o que é a Lectio Divina. Todo mundo tinha um medo danado da Lectio Divina, né? Mas ela fez um serviço muito bacana desses meninos já começarem a rezar a Lectio Divina desde pequenininho. Então, quando eles estiverem maiores, eles vão ter dificuldade nenhuma de fazer essa oração. Né? O Serviço Nacional de Produtos de Evangelização, que Giane faz com maestria. Lembrando que esse serviço, gente, a Giane ela é voluntária e todas as pessoas que trabalham com a Giane são voluntárias. Então, ela faz um serviço excepcional. Eu que tenho comércio sei que é isso. O Amo Escola, que pesca fora do aquário, né, Cris? Que você pega aquelas mães que estão
é uma forma de você conseguir trazer as pessoas para dentro trazer de volta para Cristo e para dentro do movimento. O Amo Hospital, que Giana já falou aqui, então também não vou adentrar muito. Vocês tiveram, todo mundo chorou aqui, né? Eu acho que você em casa também chorou. E o Amo Encarcerados, que também nós falamos, né? E por que é importante a gente saber isso aqui, gente? Para a gente falar aqui dessa palavra, quando a gente fala assim, servindo sempre ao Senhor, alegres na esperança e fortes na tribulação, se a gente pensar que o serviço, a gente vai ter que olhar sempre para Cristo para a gente servir. Vocês entenderam isso? Que a gente vai ter que estar sempre com o olho fixo em Jesus para a gente servir com o coração? Ficou entendido bem isso? Porque se a gente não entendeu isso, não adianta nada o que a gente está falando aqui. E que a gente possa imitar Ele por onde a gente passar. Então, a minha face tem que resplandecer Jesus. Se a minha face não resplandecer Jesus, não adiantou nada eu estar aqui nessa formação aqui, não adiantou nada eu estar lá nos grupos toda quarta-feira, não adianta nada se eu não saber, se eu não me tornar humilde para ser grande. Se eu não aprendi que no serviço eu tenho que me humilhar para me exaltar, você lembra aquela coisa, os primeiros têm que ser o último, os últimos têm que ser primeiro? Vocês já perceberam quando uma autoridade senta lá atrás, ela vai lá e senta lá no último lugar, sempre vai uma pessoa lá buscar, não, seu lugar aqui na frente? Vocês já perceberam isso? Quando a pessoa chega um pouco atrasada, ela vai lá para trás? Isso, gente, é a vida. É a vida, né? E a gente tem que ter o mesmo sentimento de Cristo. Por que a gente tem que ter o mesmo sentimento de Cristo? Se eu não tiver o mesmo sentimento de Cristo, se eu não tiver o meu coração transformado, transfigurado no sentimento de Cristo, eu não consigo espelhar Jesus por onde eu passar. Se esse sentimento não adentrar em mim, não adianta nada, não vai acontecer nada na minha vida e eu não vou conseguir passar isso para as pessoas. E hoje eu queria falar da maior missão que a gente tem, que a gente tem todo domingo, a gente tem um envio. Vocês já pararam para pensar que na missa são enviados todo domingo? Todo domingo, quando acabar a missa, vocês são mandadas, são enviadas, né? Então, hoje o movimento está enviando vocês, coordenadoras de serviço, enviando você, mãe, para que você possa ser mais serviçal e que você possa implantar o reino de Deus, que ela pode ser um encargo, um propósito. Eu rezo a Deus que a missão de vocês se torne propósito. Porque o momento que essa missão tornar o propósito, vocês não vão fazer nada por obrigação, a missão não vai ser pesada, gente. Por mais cansada que eu e o Tiângelo estamos aqui hoje, por mais cansada que a Cris está lá, sentada lá com o Rafa, lá atrás, e a gente sabe que depois de um evento é uma batalha, né? Por mais cansada, nós estávamos em pé, 6 horas da manhã, Giane e as meninas todas que trabalharam, e trabalharam muito. Isso é propósito. Deixou de ser só a missão. Por mais cansada que essas meninas que pularam e dançaram e cantaram ontem aqui também o tempo inteiro, deixou de ser só missão, virou um propósito da vida delas, virou um movimento. E quando a Giana falava para a gente aquilo, que tocou o meu coração, a Giana aqui hoje, que ela entendeu que hoje ela não é mais só súplica, que ela é um movimento, ela entendeu o papel dela de serviço e missão. Tá? Então, para finalizar, para vocês ficarem bem certinho aí, ó. O que nós, para ser mãe missionária e de serviço, eu tenho que ter zelo com o movimento. Então, aquela coordenadora que sai falando mal do movimento ou do grupo, ela está fora. Se ela não concorda com o movimento, ela não tem que estar dentro do movimento. Mas se ela está aqui dentro, ela tem que amolecer o coração para estar aqui e fazer parte desse movimento. Então, a gente tem que ter zelo com o movimento, tá? Ser fervorosa, então, rezar mesmo, se colocar em oração, terço, eu não sei qual é o que vai tocar o teu coração. Começa, e rezar é igual musculação, eu falo, gente, porque você começa pouquinho e vai crescendo na oração, porque você sente a necessidade daquilo. Quando você fala assim, eu não consigo rezar o rosário, quando você começa a rezar, depois você reza o rosário, você fala assim, ui, foi tranquilo. Daqui a um tempo você já não sente mais aquela dor do começo. Então, perseverem, tá? Sejam bem perseverantes na oração, sejam fervorosas. A palavra toca aqui, nem é perseverante, fervorosas. Essa palavra é muito forte.
que a gente possa servir com um sorriso. E ontem eu ri muito, porque eu estava do lado da tia Ângela na hora que ela falou essa musiquinha aí do sorriso da Maria Raquel, e a gente começou a rir na hora, né, Maria Raquel? Vai ter. E eu vou te falar para você ainda hoje. Que o servir faça parte da nossa vida, não só aqui no movimento, na nossa casa, do nosso trabalho. Porque, gente, olha aqui, quando você começa a servir no movimento, a sua vida toda, ao teu redor, você vai servir melhor a pessoa que está do seu lado. Você vai ser um chefe melhor, um líder melhor, um trabalhador melhor. Você vai ser um pai melhor, uma mãe melhor, uma filha melhor. Então, quando a gente se coloca a serviço, gente, não é só o serviço no movimento, é o serviço como um todo, tá? E a gente tem que pedir um resgate da nossa vida para Jesus. Se eu estou com dificuldade de servir, se eu estou com dificuldade na minha missão, não deixe de pedir a Jesus para resgatar vocês para Ele de novo. Porque tem horas, gente, que a gente quer cair. Tem horas que eu falo assim, nossa senhora, gente, não é para mim isso aqui. E eu tenho certeza que tia Ângela também tem horas que a gente tem um tumulto maior aí, que tem vontade de jogar tudo para cima. Não pensem vocês que a gente não tem também esse momento que a gente vai falar assim, é só coisa boa. Não, tem horas que também dói na gente. Tem horas que eu falo assim, não chega, olha aqui, está demais para mim. Passou do nosso limite. Mas nós temos um propósito. E esse propósito ficou maior do que os nossos limites. Então a gente acalma o coração um pouquinho, entra em oração e faz a entrega para ser resgatada. Tem horas que a gente tem que subir um monte. Jesus não subiu um monte, gente? Ele ensina a gente. Vocês acham que naquela confusão o que ele fazia? Vou para o monte. Vou ficar lá no monte. Eu vou me reestruturar para voltar. E é isso que a gente tem que fazer. Que a gente possa subir muitos e muitos montes. E aqui na palavra ele fala assim, caríssimos, não façais justiça por vós mesmo, mas dai lugar à ira divina, pois está escrito, a mim compete fazer a justiça, eu retribuirei, diz o Senhor. Está aqui na palavra, gente. Jesus é justo. Ele vai retribuir cada esforço que cada mãe fizer. Só que a gente tem que pegar a graça. Não adianta eu fazer tudo e deixar a graça passar. Porque a graça passa. E se eu não tomar posse da graça, esquece. Para isso, né, meninas, vamos cantar? Toma, Senhor, o meu sim e mostra a direção. Põe o Senhor o meu pé. Os meus pés e firma o meu chão. E assim, impulsionada a te anunciar. Ser mãe missionária, minha vocação. Toma, Senhor, o meu sim e mostra a direção. Põe o Senhor os meus pés e firma o meu chão. Impulsionada sou a te anunciar, ser mãe missionária, minha vocação. E para a gente finalizar, essa letra toca o meu coração, viu, meninas? Porque ela tem um refrãozinho aí, não toda ela toca muito o meu coração, mas tem uma coisa que eu acho que se a gente for isso aqui, nós conseguimos fazer tudo isso que vocês acabaram de cantar. Ser sal e refletir a tua luz. Que nós possamos ser luz por onde nós andarmos e passarmos. Que você, mãe que está aí do outro lado, que não se ache a luz, que Deus possa acender essa luz missionária e servidora dentro da sua vida e dentro da sua casa. Amém? Amém.